Irmãos, podem tomar os vossos lugares. Obrigado, Daniel. Como já perceberam, esta é uma equipa B, ou seja, não é uma equipa muito habitual que está aqui, mas pertencemos à mesma igreja. Servimos ao Senhor na Assembleia de Deus de Lisboa, no caso eu. Servimos ao Senhor na Convenção das Assembleias de Deus, no caso dos dois. E é um prazer estarmos aqui, mas antes já passámos aqui há alguns anos e alguns meses, então esta é sempre a nossa casa. E é bom voltar a casa, como eu dizia no início. Não há nada como voltar à nossa casa. Mesmo com alguns irmãos de férias, há outros que nos visitam também. Já dissemos há pouco, vou repetir, bem-vindos aqui a este lugar. Hoje vamos falar sobre graça. Graça. Graça significa favor imerecido. Graça significa mais do que misericórdia. Misericórdia é ter pena, é se compadecer, mas graça é dar recompensa quando a pessoa não merece essa recompensa. E é isso que Jesus fez com cada um de nós. A sua graça se manifestou quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E vamos ler este versículo em Efésios, no capítulo 2. Vamos ler estes versículos que falam sobre esta maravilhosa graça. É por isso é que nós queremos servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Este coro é um coro que me traz muitas memórias. Este coro que o Daniel acabou de dirigir é um coro que me traz muitas memórias. É um coro que já tem muitos anos, é um coro que tem a ver com a minha chamada. Portanto, imagina, eu já estou no ministério, vai fazer 23 anos a tempo inteiro, fora os anos que cooperámos sem ser a tempo inteiro, mas durante este tempo é um coro que fala muito ao meu coração. E lembro-me de ter chorado muitas lágrimas a cantar este coro. Eu estava ali a cantar, estava-me a lembrar as lágrimas. Eu não consegui controlar as lágrimas. E olha que já estou depois dos 50, agora ainda estamos mais sensíveis, não é? Mas na altura, mesmo sendo assim, aquele jovem cheio de força na guerra, não é? Mas mesmo assim, só me derramava perante o Senhor. E principalmente quando cantava isto, é por ti que eu dou a vida, não há maior prazer do que fazer a tua vontade. É muito fácil cantar, é mais difícil pôr em prática isso nas nossas vidas. Mas é graça, é somente a graça. Efésios capítulo 2, vamos ler estes primeiros versículos e vamos falar um pouco sobre esta graça manifesta a cada um de nós. Deus é muito bom, Deus é mesmo muito bom. Olha, eu vou começar aqui apenas contando um testemunho. Esta semana nós temos tido muitas despesas, como devem calcular. Casámos uma filha que esteve aqui a servir convosco, não é? Até ao final, a Miriam. Casámos, portanto, fez agora 1 mês e 1 semana. E, claro, muitas despesas para os pais que fazem, que na tradição portuguesa os pais, quer dizer, alguns já, muita gente já não consegue fazer isso, mas nós fizemos um esforço, e até fizemos um esforço de ter que pedir um crédito para pagar o casamento, não é? Da nossa filha, e fizemos um esforço muito grande. Tivemos de férias, a casa esteve sempre cheia, porque vieram os familiares do estrangeiro, e claro, muitas despesas. A casa lá, que era da minha mãe, precisava de muita manutenção, muitas despesas. E eu sexta-feira estava a fazer o orçamento e as contas às despesas e estava todo arrepiado. Fiz as contas e digo assim, isto é somente a graça. É somente a graça. Mas, entretanto, o nosso frigorífico avariou. E nós estávamos assim numa situação, vamos esperar, o frigorífico ainda está na garantia, só que no mês de agosto ninguém quer reparar nada. Eu fartei-me de telefonar, fiz reclamações, telefonei a senhora que me atendia, claro, do call center, coitada, não tem culpa nenhuma, mas ouvi o meu desabafo, a dizer, nós temos tudo estragado, estragou-se a carne, estragou-se tudo o que temos, nós não temos nada a funcionar, nem o frigorífico, nem o congelador, porque é daqueles que é as duas coisas num só. Então nós temos tudo, o meu filho levou umas coisas para casa, outra coisa levámos para os meus sogros, mas afinal o Daniel depois pegou numa carne para fazer, disse que cheirava a podre, não conseguia fazer nada, estava quase tudo estragado, muitas despesas. E andámos ali a lutar se comprávamos ou não comprávamos um frigorífico mais barato, ainda pedia a algumas pessoas que tivessem algum para emprestar, mas não surgiu essa oportunidade. Por acaso, depois de comprar, até alguém me telefonou a dizer que tinha um, mas entretanto nós tínhamos ido comprar. E quando nós fomos comprar o frigorífico, irmãos, para os irmãos verem como Deus é bom, e não é que eu recebi uma telefonema de alguém dizer assim, olha, sei que estás sem frigorífico e eu quero pagar o frigorífico. Eu digo assim, não, mas nós não precisamos disto, nós temos um cartão de crédito para as emergências, nós não precisamos disso, vamos comprar um frigorífico o mais barato que houver, E a pessoa disse, por favor, Josué, por favor,
Eu quero pagar o frigorífico. E eu falei com a Isabel disse, não precisamos disso. E depois eu estava a estudar a palavra do Senhor, por acaso não era esta mensagem, era sobre generosidade, e estava a ver as bênçãos de nós sermos generosos e de nós darmos. Dai, ser-vos-á dado, dai, ser-vos-á dado. E digo assim, eu não posso impedir este irmão de receber a bênção de Deus quando sentiu no coração nos abençoar. Então, nós fomos comprar o frigorífico e assim que pagámos o frigorífico, passado alguns minutos, o dinheiro estava na nossa conta. Deus é bom a toda a hora, eu sei que Ele é bom a toda a hora e nós confiamos nele em todos os momentos, mas é viver na graça de Deus, é viver na graça de Deus. Irmãos, nós estamos tão felizes, esta fé que uma vez nos foi dada, quando nós podemos nos ajudar uns aos outros, quando nós podemos servir uns aos outros, nós servimos e somos servidos porque somos servidos diariamente por Deus e pelo seu Espírito Santo e pela sua palavra. Então vamos falar sobre esta graça nesta manhã. Não era esta a mensagem, como já perceberam que eu trazia para vós, mas na medida do louvor e do Espírito Santo que é o Senhor sobre este lugar, Ele me impulsionou para mudar a transmissão da mensagem nesta manhã. Então vamos ler este texto. E vos vivificou, Efésios 2, capítulo 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos aqui, irmãos, quando fala sobre esta vida, esta graça que nos vivificou, este poder do sacrifício de Jesus Cristo, esta dádiva, quando nós estávamos mortos, como diz no versículo 5, aqui o resumo, estávamos nós mortos em nossas ofensas. Mortos não é fisicamente, era espiritualmente, nós estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, nós estávamos longe de Deus, longe da sua graça, longe do seu favor, nós estávamos longe do seu amor, nós estávamos segundo o curso daquele que governa este mundo, andávamos um pouco à deriva, não é? Andávamos ali ao sabor do vento, íamos para mares longos, estávamos longe de Deus. E Deus nos chamou pela sua maravilhosa graça, Ele nos vivificou, nos deu uma vida eterna. Uma vida eterna. Há duas palavras para vida no grego. Na palavra de Deus é importante entendermos isso. Há bios, que é uma vida biológica, uma vida que surge com o nascimento, com a concepção. Depois, no ventre da mãe, há aquele momento de concepção. E depois há o momento em que há a separação, que nós chamamos de morte física, há uma separação da vida. E esse momento é chamada vida biológica, a vida bios, mas há uma vida que é uma vida zoe, é uma vida que permanece, é uma vida porque Deus colocou em nós a eternidade. Deus colocou em nós a eternidade, porque nos fez à sua imagem e semelhança. Ele criou-nos, portanto nós não fomos sempre eternos, porque somos criados, somos criaturas criadas, não fomos sempre eternos, mas tornamos-nos eternos quando Ele coloca esta zoe, esta vida eterna em nós. Agora essa vida eterna, e agora há vários sentidos de vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Essa vida eterna vem quando nós temos em Cristo a porta para a vida eterna. Mas a verdade é que, e este não é um texto muito popular, não é uma afirmação muito popular, a verdade é que mesmo quem não tem Cristo vai viver eternamente. Só que vai viver uma morte eterna, que é uma separação de Deus, um sofrimento eterno no fogo do inferno. A palavra de Deus é clara acerca disso. Hoje fala-se muito sobre
universalidade, sobre um Deus de amor, um Deus que dá vida. E alguns até acreditam que com a morte daqueles que não têm Deus, morrem e ficam... Pronto, acaba-se tudo. Mas a verdade é que a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança e nos deu um Espírito eterno. Ele quer que esse Espírito volte para Ele e viva para Ele eternamente. Mas se nós caminharmos segundo a nossa vontade, como diz aqui no versículo 2, segundo o curso, segundo o príncipe das potestades do ar, este Espírito que opera nos filhos da desobediência, nós fazemos uma escolha de nos separarmos de Deus. Mas salvação, foi por isso que Jesus veio para nos salvar. E a salvação não é apenas o ato, quando nós um dia sentimos o peso dos nossos pecados e dissemos: ó Senhor, perdoa-me, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa-me ter andado segundo o curso deste mundo, sobre o espírito de desobediências. Perdoa-me ter andado longe de Ti. Perdoa os meus pecados. Eu me entrego a Ti, Jesus. E neste momento encontramos aquela vida eterna. O peso que estava sobre os nossos ombros espirituais do pecado desaparece. E nós sentimos leves como uma pena, libertos do peso da eternidade eterna, do pecado e da morte eterna, para esta vida gloriosa. Essa é a salvação, mas a verdade é que temos que operar essa salvação, é um processo. Operamos segundo a sua palavra, o seu Espírito opera em nós. Não a salvação eterna, que ela já foi operada por Jesus completamente, mas esse processo de santificação que acontece na nossa vida através do Espírito que habita agora em nós. Mas a verdade é que tudo acontece pela graça. E esse é o tema que eu não queria fugir muito nesta manhã. Paulo era um apaixonado pela graça. Porquê que Paulo era apaixonado pela graça? Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu este livro, inspirado pelo autor do Espírito Santo. Porquê que ele era apaixonado pela graça? Porque Paulo era um homem zeloso pela lei de Deus. Paulo era um homem zeloso pela lei dos seus antepassados. Paulo era um homem da tradição. Paulo era um fariseu da tradição. E ele, quando ouviu dizer que havia uma seita chamada os Nazarenos, seguidores de Jesus, que estavam a perverter a tradição do judaísmo, a perverter a tradição, a dizer que houve um homem chamado Jesus que era o próprio Deus, o Filho de Deus. Quando eles eram monoteístas, só tinham um Deus. Paulo, no seu íntimo, ficou cheio de ódio. Ele diz que rangiu os dentes ao ouvir como é que alguém podia perverter aquele Deus único e dizer que agora havia um Deus Filho, o Filho de Deus. E ele começa a perseguir os cristãos, ele começa a perseguir os seguidores de Jesus. Ele vai arrastando homens e mulheres, tirando dos seus lares, das suas casas e colocando na prisão. Paulo, ele perseguia os cristãos, até que um dia, quando ele ia na estrada para Damasco, abreviando a história, um grande clarão de luz lhe apareceu. E o próprio Jesus Cristo, no meio daquela luz, a voz surgiu a dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: mas quem és tu? Saulo, nome judeu, Paulo, nome grego. Quem és tu, Senhor? E aquela voz diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Será que tu não sentias quando Estevão estava a ser apedrejado? Será que tu não sentias dentro de ti o Espírito de Deus vivo contender contigo, estes aguilhões contendendo, tal qual o cavalo que senta ali as esporas? Será que tu não sentias aquilo contender contigo e tu não percebias que era eu sou o Deus vivo? E Paulo se converte, se transforma no maior seguidor, no maior precursor do cristianismo. Ele foi o pai das missões, ele veio provavelmente até à Espanha conforme o seu desejo e na altura pregou aqui mesmo o Evangelho. Ele andou por toda a Europa, pela Ásia, Médio Oriente, pregando o Evangelho. E Paulo sabia bem o que era graça, porque ele tinha torturado, ele tinha permitido na morte do primeiro mártir Estevão. Então Paulo lutava dentro de si, havia um peso na sua consciência e o espírito maligno do inimigo certamente trazia, porque ele vem sempre acusar, e o espírito maligno trazia à sua mente de Paulo dizer: mas tu mataste, tu consentiste na morte de Estevão, tu estavas lá. E provavelmente o inimigo, o acusador, o acusava, e em momentos em que ele estava com aquela acusação, aquele peso das suas memórias, do que é que ele fez a homens e mulheres que eram tementes a Deus, arrastando e levando-os para a prisão. Então Paulo, ele não se sentia digno, e apesar de servir com todas as suas forças este Jesus, que é o Filho de Deus vivo, que tinha convertido a sua vida, que tinha transformado a sua vida, Paulo sentia um peso enorme. E ele então sentiu que era o valor da graça, que era o favor imerecido. E se alguém escreve sobre graça, é o apóstolo Paulo.
Irmãos, e cada um de nós temos as nossas histórias. Alguns de nós temos uma história de termos crescido no lado cristão e nunca nos afastarmos. Mas a verdade é que todos nós tivemos, a certa altura, penso eu, e eu estou para encontrar alguém que nunca pecou, não é? Porque só houve um chamado Jesus Cristo. Mas quando nós falhamos, quando nós fazemos aquilo que não é a vontade de Deus, já estamos a pecar. Quando nós escolhemos os nossos caminhos e não são os caminhos de Deus, já estamos a errar. Seja o que for, se nós não sentirmos esta gratidão pela graça de Deus, nós verdadeiramente parece que não somos salvos. Porque ser salvo é nós entendermos que somos salvos pela graça, não vem de nós, como diz o texto, é um dom de Deus. E um dom é algo que é dado gratuitamente. Então a vida é mais do que aparenta. A vida é mais do que nós vemos ou sentimos. A vida é mais do que nós experimentamos neste mundo. Deus colocou a eternidade no nosso coração e a Bíblia diz que pela graça somos salvos. E esta graça é abundante, irmãos. É abundante. Eu tinha aqui muitos versículos, mas eu vou saltar porque gostaria de passar a um aspecto mais prático nesta manhã. Em Cristo nós experimentamos a graça de Deus. Não vem das obras, como diz o texto, e é muito importante para nós entendermos, e é isto que faz separação entre nós, este versículo 8, 9 e 10, que são versículos basilares da fé protestante, da fé evangélica, da fé cristã. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo, é o único que nos pode salvar. Somos salvos por meio da fé, não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não vem das obras para alguém que possa dizer, eu mereço a salvação. Eu sou salvo porque eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro. E Paulo sabia bem, porque ele fez muito, mas ele sempre dizia que é pela graça que somos salvos. E quando escreve a Efésios, escreve este texto, dizendo, não se esqueça que nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Não se esqueça que nós não merecíamos nada. Não esqueçamos que nós éramos, eu gosto muito desta ilustração, os irmãos que conviveram aqui 2 anos comigo nesta congregação, sabem que eu estava sempre a fazer esta ilustração da marionete, não é? Nós éramos marionetes no Senhor deste mundo, segundo o curso deste mundo. Íamos onde Ele nos queria, levantávamos o bracinho e quando levantavam deste lado o outro bracinho, não é? Sabem o que é marionete, não é? Nós éramos assim nas mãos do príncipe das trevas, do príncipe deste mundo. Às vezes fazíamos coisas que até não queríamos fazer. Nós dizíamos, mas porquê é que eu estou a fazer isto? Porquê é que eu estou a falar assim? Nós percebíamos que era algo que operava em nós, o espírito da desobediência que estava em nós e controlava este mundo. Mas pela graça de Deus, Jesus veio cortar. Jesus veio cortar esses fios todos. Nós agora somos livres. Nós temos uma liberdade para escolher e para servir ao Senhor. E fazemos-lo pela fé. Nós acreditamos que Jesus nos salvou. E sabemos que quando nós nos arrependemos, e o nosso único objeto de fé é Jesus Cristo, e não há mais outro objeto de fé, Jesus, é totalmente Jesus. Eu hoje estou aqui porque foi totalmente Jesus na minha vida. Eu tenho uma família porque foi totalmente Jesus a operar. Irmãos, eu no curso do Senhor da Desobediência eu já estava morto. De certeza absoluta. Os pensamentos suicidas que atormentavam a minha mente quando andei longe do Senhor eram tão fortes e eu sou maluco o suficiente para cometer loucuras. Mas a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus me recuperou. Quando estava no fundo do poço, Ele me chamou a si, Ele me amou. E eu sou e estou aqui na vossa frente apenas e só pela graça de Deus. A graça de Deus. E quando nós escolhemos caminhar pela graça, escolhemos fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade, mesmo que aparentemente às vezes implica decisões que mexem com o nosso íntimo, com as nossas entranhas, mas quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, nós sabemos e nos submetemos à soberania do Senhor, nós sabemos que estamos no bom caminho. Louvado seja o seu nome. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Eu vou passar para o aspecto prático, porque senti este texto. Os irmãos vão abrir comigo lá nas 3 parábolas dos perdidos. Lucas capítulo 15. Ora, aqui está um homem que traz uma aguinha e tudo. Muito obrigado, Josué. Lucas 15, verso 11. Os irmãos conhecem bem a história. Mas para quem está connosco e nos visita, ou quem está a ver a partir da sua casa, do seu telemóvel, ou no comboio, ou mesmo aí a atravessar o rio, eu quero lhe dizer nesta manhã que esta é a história da minha vida.
E Jesus conta essa história para nós entendermos o que é graça. Então vamos vê-la pintada neste quadro fabuloso pelas mãos do Mestre Jesus Cristo. Lucas 15, 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolortas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe-lhe um anel na mão, sandálias nos pés, trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram-se a alegrar. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, isto é graça manifesta. Nós podemos olhar para a tradição. Talvez na nossa cultura, eu não sei, mas todos nós vimos de culturas diferentes. A cultura patriarcal, nesta altura, era uma cultura basilar da sociedade. O pai, o senhor da fazenda, era uma cultura basilar, base da sociedade. E um filho chegar ao ponto de, sendo o pai ainda vivo, pedir a herança que deveria receber pela morte do pai, que até não era tão grande, porque sendo ele o filho mais novo, não seria a maior parte da herança, uma parte apenas era reservada, as leis eram bastante diferentes na altura, mas aquele filho queria ir, gozar o mundo, experimentar o mundo, queria ir experimentar aquilo que provavelmente tinham ouvido os viajantes, os turistas, na altura os caminhantes, passavam pela fazenda e lhe contavam acerca da cidade, da noite, do glamour, das luzes. Na altura era toda a luz de vela, claro, e candeeiros. Mas tudo aquilo que havia, a música, e ele quis ir. E ele foi. E enquanto houve dinheiro, ele experimentou. Ele experimentou o que é a alegria do prazer. Ele experimentou, enquanto havia dinheiro, ter bastantes amigos, porque estavam interessados no dinheiro que ele tinha e queriam ser seus companheiros desse gasto. Queriam ser seus companheiros desse momento. Havia alguém que pagava as contas, havia muitos amigos. Mas o dinheiro acaba. O dinheiro acabou. E acabou a sua herança e a sua segurança. E ele volta-se para um dos concidadãos, das pessoas que estavam ali, e diz: bom, o dinheiro acabou, vou ter que trabalhar. Ou então morro de fome. E chega ao pé de uns concidadãos, nos vizinhos dali, e diz: olha, eu preciso de trabalho, o que é que há aí para trabalhar? E ninguém queria saber dele, porque ele era um estrangeiro, ele era alguém que tinha vindo da fazenda, talvez até conheciam o seu passado, o homem do dinheiro, o homem que tinha aquela presunção de gastar o dinheiro simplesmente pelo prazer, pagar tudo a todos, não se preocupar com o dia de amanhã, não é a história da cigarra e da formiga, não é? A cigarra toca durante o verão todo e depois vem pedir à formiga que lhe dê de comer. Então, mas como é que é? Então nós estamos aqui a trabalhar, ele anda aí no bem bom e agora vem a nós pedir trabalho. Então, se olha, queres trabalhar? Vai lá para o campo guardar porcos. Naquela altura, guardar porcos seria do trabalho menos prezado, mais desprezível, não é? E então ele é a única saída que tinha. E desejava encher o estômago com as bolotas. Agora estava a ver esta semana uma reportagem sobre as bolotas ali do Montado.
E eles agora fazem tudo das bolotas. Descobriram que a bolota tem tudo o que é preciso, não é? Não sei se viram também a reportagem, muito bonita. Há pão de bolota, há tudo de bolota. Agora, migas de bolota, tudo de bolota. Bom, eu não sei se ele ia comer migas de bolota, mas ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam, não eram as bolotas tratadas, coisas existe, com todo o tratamento. Ele não tinha nada. Ele tinha os porcos como companheiros, ele tinha as bolotas ou as alfarrobas, dependendo da tradução, que também já descobriram que a alfarroba agora também tem muito potencial, não é? Mas ele tinha essa que era a comida dos porcos do campo, não os porcos da pecuária, da suinicultura, mas os porcos do campo. Mas ele não perdeu apenas o dinheiro, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo, porque tudo aquilo que ele tinha manifesto, quando ele chega diante do Pai, e ele manifesta aquele orgulho, dizendo assim: Pai, dá-me parte da fazenda, porque eu já não quero viver à tua maneira, eu não quero viver segundo os teus conselhos, eu não quero viver segundo as tuas instruções, eu quero viver à minha maneira. Há aqui um orgulho. Sabem que este é o primeiro pecado de Adão e Eva no jardim. O Senhor disse: podem comer todas as árvores, só não vão comer desta, porque no dia que comer desta árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Mas o diabo vem, na forma de serpente, e tenta Eva e diz assim: não é assim, vocês não vão morrer. Vocês vão ser iguais a Deus. Vocês vão poder decidir o vosso destino. Vocês vão poder decidir o vosso futuro. Vocês vão poder fazer tudo o que vos apetecer, se vocês comerem da árvore do conhecimento. E o filho pródigo, nesta parábola, teve a mesma tentação. A tentação era muito simples. Eu quero controlar a minha vida. Eu quero dirigir a minha vida. Então, aquele orgulho sobe dentro de si. A seguir vem uma rebeldia manifesta quando ele afasta-se da disciplina, do trabalho, da ordem do lar e da fazenda para fazer à sua maneira. Depois manifesta, vejam, são sentimentos errados que se manifestam aqui. O egoísmo. Ele quer receber tudo o que tem direito, tudo o que pode do pai. O ego, eu é que interesso. Eu quero gastar, eu quero ter. Mas com o egoísmo vem a ingratidão, e a ingratidão faz doer tanto. A ingratidão por tudo o que o pai fez, tudo o que o pai lhe deu, o amor demonstrado pelo pai, ele volta às costas ao lar numa ingratidão, e depois vem o pecado, que continua, aliás tudo isto já é pecado, em que ele se mete em toda a espécie de vícios, esbajando, que o termo é dissolutamente, os seus bens. Também alguns de nós procedemos da mesma maneira. Eu próprio, a certa altura, procedi desta forma. Mas Jesus, neste texto, vem revelar o verdadeiro coração do Pai. Jesus deixou a sua glória. E ao contrário deste filho rebelde, Jesus veio à obediência ao Pai. Por isso é o nosso modelo. Jesus escolheu tirar as suas vestes reais, sendo o Filho de Deus, parte da Santíssima Trindade, entrega as suas vestes reais ao anjo guarda, lá do guarda-roupa do céu. Estou a brincar, é uma ilustração. Ele vem e desce de uma forma humilde. Ele se mistura com os homens e com as mulheres. Ele se mistura com as pessoas mais humildes que havia. Jesus desce a sua glória, sai do seu esplendor e vem e se mistura connosco, os seres humanos, para andar nas mesmas estradas poeirentas que eles andavam, para comer do mesmo pão que eles comiam, para fazer o trabalho que eles faziam. E Jesus se misturou em obediência ao Pai. Jesus veio, ao contrário deste filho pródigo que se rebeliou contra o pai, que foi ingrato contra o pai, que manifestou todos esses sentimentos de orgulho, de rebeldia, de egoísmo, de ingratidão, e mergulhado no pecado, Jesus fez o inverso. Ele veio em obediência ao Pai. E quando Jesus pinta este quadro de Lucas 15, ele está a pintar um quadro para manifestar a graça. Jesus veio revelar o verdadeiro coração do Pai. Quando diz que aquele filho, depois de ter esbanjado tudo, depois de ter caído em si, aquele momento de lucidez, em que ele, no meio daqueles porcos ali no campo, no meio daquele trabalho impuro, no meio daquela humilhação total em que ele estava a viver, ele cai em si e diz assim: espera aí, os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. Eles podem trabalhar, mas eles têm o pão no final do dia. Há música, há alegria, há o lugar na casa. E eles trabalham à jornada. Eles nem sequer são contratados ao ano. Eles trabalham à jornada, ou seja, ao dia. Eles trabalham ao dia, o pagamento ao dia. E eles têm comida. E eu aqui estou a passar de fome.
Eu tenho que vencer este meu orgulho. Eu tenho que vencer este meu orgulho. Eu vou-me levantar. Eu vou ter com o meu pai. Eu vou-lhe dizer que não sou digno, porque eu já pequei contra o céu e perante ele eu pequei. Eu não sou digno de ser chamado filho, mas eu vou-lhe pedir que ele me deixe trabalhar para ele, que me deixe apenas servi-lo. E quando ele está nestes pensamentos, naquele lugar, junto àqueles animais, ele decide e levanta-se. Mas, irmãos, o mais bonito deste quadro não é todo este percurso que é de tristeza e de dor, mas para mim o que é apaixonante aqui, irmãos, eu sou apaixonado por este texto, desculpem, quantas vezes já preguei este texto, já perdi a conta. Mas o que é apaixonante aqui é a reação do pai, a reação do filho. Pronto, se calhar se fosse eu não me levantava. Se calhar se fosse eu ficava lá a comer e tentava começar uma indústria de bolota. Eu não sei, tentava por meus próprios meios safar-me daquela situação. Mas ele, graças a Deus que este filho pródigo, claro que isto é uma parábola, é uma história, mas graças a Deus que esta figura aqui, esta personagem, decidiu vencer o orgulho e superar o orgulho, porque o orgulho é difícil de vencer. Mas ele conseguiu vencer o orgulho e disse: eu vou-me levantar, eu vou-me humilhar, eu vou chegar diante do pai e vou dizer que não sou digno de ser filho, mas que ele me deixe trabalhar para ele. Mas, irmãos, o apaixonante aqui é a reação do pai. Desculpem, a Bíblia diz que quando o pai, verso 20, levantando-se ele foi para o pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. Irmãos, um pai que vê um filho que ainda está longe, é a primeira manifestação logo da graça. Significava que o pai continuava atento à espera do filho. Eu não sei o que é que tu tens feito na tua vida, as más decisões que tens tomado, as más companhias onde têm levado, mas nesta manhã, este Pai Celestial ainda está a olhar para ti e à espera que tu voltes para Ele. À espera que tu voltes para Ele. Então este pai viu-o ao longe, mas ele podia ver, como se fosse eu, vi e dizer: deixa cá ele chegar aqui, agora vai ouvir. Agora que ele vai ouvir o sermão, porque quem vem humilhado tem que ouvir sermão. Quem vem humilhado, não é? Quem vê humilhado ouve sermão. Quem vê humilhado ouve sermão. Comigo ouve. Quem vê humilhado ouve sermão. Porque eu não sou este pai. Eu quero ser este pai. Eu oro a Deus que me dê esse coração deste pai. Mas a nossa reação é normalmente dar o sermão. Mas este pai, e Jesus está a pintar o Pai Celestial, o nosso Pai Celestial. Este pai vê-o ao longe e move-se de íntima compaixão. Ou seja, ele coloca... Este pai tem uma capacidade de sentir o que o filho estava a sentir naquele momento. Como ele estava a vencer aquele orgulho. Como ele estava a dobrar-se e a arrastar os pés naquela direção. Como ele vinha sujo e imundo, sem merecer nada. E este pai colocou o seu coração naquele coração. E mais do que empatia, há uma íntima compaixão. E é esta íntima compaixão que fez com que nós hoje estejamos aqui. Esta íntima compaixão fez com que Deus amou o mundo de tal maneira que não deu um anjo, não deu um arcanjo, não deu pedras de lei apenas pelos seus servos Moisés, mas Ele deu o seu único filho. Ele deu tudo o que tinha, Ele deu, porque Ele se moveu de íntima compaixão. E esta é a figura do Pai Celestial. Ele vê o filho ao longe, move-se de íntima compaixão e agora faz a loucura. Eu não vou fazer isto, que a minha mulher já me disse que eu exagero aqui neste cenário, mas eu sou apaixonado por este cenário. É que o pai não ficou lá, à porta. O pai não ficou a olhar. O pai não ficou a chorar. O pai corre na sua direção. Dás-me uma autorização que eu faço aqui um bocadinho de teatro? O pai corre. Os pais não corriam na altura. Os senhores da fazenda não corriam. O que é que os vizinhos iam pensar? Um senhor a correr ali. Um pai, mas o pai corre com as suas vestes e vai a correr de braços abertos. Ele vai a correr na direção do filho. Este é o nosso pai. Isto é graça. Vocês entendem a graça? Ele corre na nossa direção, ele corre. Mas ele não corre apenas, ele vai mais longe, ele lança-se ao pescoço. E o pescoço fala de intimidade, fala de direção, fala
fala do lugar próximo. Ele lança-se ao pescoço. Ele beija o seu filho. Oh, extraordinário, extravagante amor deste Pai. Irmãos, isto é a manifestação da graça, o que nós vemos no Pai. Nós sabemos o que é que tudo isso simboliza rapidamente. O beijo fala do perdão dos pecados. Foi assim que o Senhor nos beijou. O grande beijo, o grande abraço de Deus à humanidade estava lá manifesto na cruz, quando os braços de Deus, os braços do Filho de Deus estavam pregados. Era o maior abraço que a humanidade alguma vez sentiu. Eu sei que alguns dizem que ele estava assim pendurado, mas nós acreditamos que ele estava de braços abertos, de braços abraçando a humanidade. Era o abraço, era o beijo de Deus, o beijo de perdão. Ali estava o perdão. Mas ele não apenas beijou, ele deu vestido, justificação. Ele deixa de estar roto, sujo, com vestes de mendigo para ter vestes de filho. Ele reveste-nos da sua graça, ele reveste-nos da sua glória. A sua presença desce sobre nós. Quando nós, na estrada do arrependimento, nós sentimos que erramos, e o arrependimento é isso mesmo. Eu não vou continuar assim, eu vou me levantar, eu vou ir na direção do Pai, eu vou lhe dizer que não mereço, mas eu vou me entregar a Ele. Tal qual eu estou, vem como estás. E o Pai veste-o de novo, e o Pai dá-lhe o selo do anel, o selo do Espírito, santificação. O Pai dá-lhe sapatos, que fala de adoção, de filho, ou ser novamente adotado, porque os escravos é que andavam descalços, os filhos não andavam descalços. Mas o Pai vai ainda mais longe, quando manda matar o bezerro para a maior festa que podia haver. Ele manda matar o bezerro cevado e ele chama toda a gente à festa. Todos os jornaleiros, para o trabalho, para tudo, vamos fazer festa. O meu filho estava perdido e foi encontrado. O meu filho estava morto e reviveu. Vamos fazer festa. E a igreja de Cristo faz festa. Em tantos lugares, em tantos lugares, em tantos lugares. Hoje, neste dia, faz festa. Quando um perdido se arrepende dos seus pecados e volta para os braços do Pai. Perdido porque andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da desobediência. Jesus é o caminho de volta. Eu sou o caminho, disse Jesus. Então, graça, irmãos, graça. É isso que a igreja precisa proclamar nos dias em que estamos a viver. Somente a graça de Deus. Somente pela graça podemos ser salvos. Irmãos, eu sei que alguns dizem, um dia mais tarde, talvez, eu vou me converter. Eu tenho encontrado na nossa caminhada tantos desengrejados, ou seja, pessoas que dizem que são crentes, mas não vão a igrejas. Como é que você pode ser filho do Pai e não querer estar nos banquetes que o Pai proporciona? É você aquele filho que lá está, na segunda parte da parábola, que não se alegra porque aqueles que não merecem são acolhidos no nosso meio? É você, esta figura do filho mais velho, que achas tão puro, tão justo, critica tudo e todos, e que usa de veneno, dizendo ele não merece, e tu mataste o bezerro, em vez de me dares a mim, dás a ele. Sim, porque este Pai é um Pai que tem prazer no acolhimento, este Pai é um Pai que tem prazer em perdoar, este Pai é um Pai que tem prazer em fazer este milagre da graça, porque Ele é um Deus cheio de graça. E, meus amados irmãos, não é na velhice, não é à noite, não é amanhã, é hoje que nós temos que nos levantar se caímos na nossa caminhada. Porque um dia a porta da graça vai se fechar. Há várias palavras que diz que esse tempo vai cessar. O tempo da graça irá cessar. Mas a nossa igreja, como herdeira desta reforma, que acredita na graça de Deus, a salvação é pela graça. Nós não nos queremos aproximar de Deus no terreno da nossa bondade. Oh Deus, olha aqui o meu currículo. Currículo. Há tanta gente que tem currículos, não é? Vai chegar lá diante do céu, isto é um currículo mal escrito, não é? Mas vai chegar lá dentro do céu com um currículo todo cheio de apontamentos. Senhor, está aqui o meu currículo, olha lá o que é que eu fiz. Olha, preguei tanto em teu nome, fiz curas em teu nome, fiz tantas coisas em teu nome. E o Senhor diz, esquece aí o currículo, eu não te conheço. Pá, isto é tão forte, Jesus foi muito forte. Por que ficou isto em Mateus escrito? Há tanta gente que pensa que os currículos o salvam.
e veem na santidade, na bondade, mostrando que são capazes e que são merecedores. Irmãos, nós só estamos aqui pela graça de Deus. E é a graça que nos sustenta. Nós não nos podemos aproximar de Deus no campo da nossa bondade, porque elas são trapos de imundícia perante a santidade do Senhor. Nós só nos podemos aproximar de Deus quando vemos eu humilhar. Ontem eu estava a ler lá, antes de sairmos da casa dos meus sogros, e estava a ler um texto e fui impelido para aquele texto: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. E eu estava a dizer, mas eu não era este o texto que queria ler, era outro texto. Mas depois percebi, não, este é o texto. Porque se nós nos aproximamos de Deus, na base do nosso currículo, Senhor, eu mereço a Tua cura, eu mereço isto, eu mereço aquilo, nós não vamos obter nada. Agora, cada vez que nos aproximamos de Deus, tal qual o filho pródigo, humilhados, eu não mereço ser Teu filho, deixa-me apenas trabalhar para Ti, Senhor. Deixa-me apenas trabalhar para Ti. Mas Ele foi mais longe. Deixa-me trabalhar sem garantias. Deixa-me ser um jornaleiro que trabalha à jorna, ao dia. Eu não quero trabalhar um contrato de 6 meses ou de 1 ano. Eu não preciso pertencer ao sindicato. Deixa-me só cada dia chegar ao final do dia e servir-te. E chegar junto da mesa e comer e me alegrar por poder ter a oportunidade, a graça de servir. Se nós entendermos isto, nós entendemos o cristianismo. Não é pelos nossos méritos, não vem de vós, é dom de Deus. Se a nossa maior necessidade fosse informação, Deus tinha-nos enviado um educador. Mas mesmo assim Ele foi um educador. Se a nossa maior necessidade fosse tecnologia, Deus tinha-nos enviado um cientista. Mas ainda assim Ele fez muita ciência, porque era o pai do conhecimento. Se a nossa maior necessidade fosse dinheiro, Ele tinha enviado um economista. Ainda assim temos muito ensino sobre economia. Se a nossa maior necessidade fosse prazer, Ele tinha-nos enviado um artista. E neste quadro do Filho Pródigo nós vemos que ele também foi um grande artista. Se a nossa maior necessidade fosse conduta, Ele tinha-nos enviado um legislador. E nós estamos a maior lei e legislação no Sermão do Monte. Se a nossa maior necessidade fosse o perdão, porque essa é a nossa maior necessidade, então Ele enviou-nos um Salvador. E o seu nome é Jesus Cristo. E nesta manhã, Ele está à distância de uma oração. Sobe essa estrada. Sobe essa estrada. Sobe essa estrada do arrependimento. Não fiques sentado no lugar do pecado, no lugar do resultado do pecado, no lugar do resultado das tuas consequências do teu pecado, nesse lugar que nunca vais a lado nenhum. Sai daí, levanta-te, vai ter com o Pai. O Pai está à porta, o Pai está olhando, o Pai está à espera de um gesto que tu faças na sua direção. Ele vai correr para ti, Ele vai te abraçar e beijar, Ele vai te perdoar e tu vais sentir o maior prazer que é servir este Senhor e este Deus. É por isso que nós estamos aqui, independentemente do calor, independentemente da atitude, independentemente das situações, nós só estamos aqui por sua graça. Nesta manhã, meus queridos e queridas, eu vou terminar, mas eu não gostaria de terminar sem fazer um apelo, um convite àqueles que se sentem talvez como esta figura, esta personagem do Filho Pródigo, e sentem que têm andado longe de Deus, e sentem que esse cuidado de porcos, que era a figura da personagem, é talvez a situação que tu te encontras. É uma situação de sujidade, em que tu não sabes o que fazer, em que tentas apenas te alimentar com as bolotas, com as coisas que acontecem de mais ruim na tua vida, mas não tens mais prazer em viver. Nesta manhã, o Pai está à tua espera. O Pai Celestial está à tua espera. Ele tem os braços abertos. Ele quer te perdoar. Ele quer te dar uma nova vida, um sentido à vida, ser seu trabalhador, ser seu servo, sua serva, servi-lo dia a dia e chegar ao final do dia e dizer obrigado por este dia. A tua graça se manifestou e a sua graça está aqui para se manifestar nesta manhã. Eu não sei se está entre nós alguém que quer voltar para este braço. Braços de amor, quer sentir este abraço do Pai,
Entende que Jesus é o caminho. Entende que Jesus é o caminho que nos leva a este Pai. E nesta manhã quero dizer, pastor, ore para mim. Eu quero entregar a minha vida a Jesus nesta manhã. Se esta é a sua circunstância, eu não conheço. Há muitas semanas, meses que eu não vinha aqui mesmo. Eu não sei quem está aqui, mas eu sei que esta pode ser a tua oportunidade. E tu não podes deixar passar, porque o Espírito está a contender contigo e sentes dentro de ti uma pressão. É o Espírito Santo a dizer, entrega o teu coração a Deus. Deixa esse teu orgulho. Não caminhes segundo as tuas escolhas. Deixa que Deus possa guiar o teu dia-a-dia. E se essa é a tua decisão nesta manhã, olha, faz assim um gesto levantando o braço, que eu quero orar por ti nesta manhã. Há alguém aqui nesta manhã? Pessoas que querem certamente voltar e fazer a vontade de Deus, mas alguém que quer tomar uma decisão mesmo por Cristo e entregar-se nos braços de Deus e fazer de Deus Pai. Talvez há pessoas que têm dificuldade com isto porque a imagem do Pai que tiveram não foi uma imagem muito agradável. Mas olha, ainda Deus diz, ainda que o teu pai te abandone, ainda que a tua mãe te abandone, eu, teu Deus, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. E se esta é a tua situação, o Senhor está aqui para te perdoar nesta hora. Mas tem que ser uma decisão pessoal. Alguém quer tomar esta decisão? Eu não vou insistir, mas quero dar esta oportunidade. Amém? Agora olhamos para a nossa situação. Talvez há circunstâncias à nossa volta que nós olhamos e perguntamos, mas porquê? Porquê que eu estou nesta circunstância? Porquê que eu só vejo à minha volta a situação como aquele moço que saiu do glamour, que saiu da noite, que saiu do esplendor dos amigos, que saiu da casa, da segurança do pai, para estar agora no campo, no trabalho mais imundo, mais impuro, mais indigno, e sentir-se que estava mais baixo, não podia descer, estava no mais baixo, podia cair. Mas nesta manhã quero dizer, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu volto para os braços da vontade de Deus. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Vamos deixar o Espírito Santo falar connosco. Sabem, todos nós já tomamos esta decisão. Todos nós já caminhamos caminhos, como eu acabei de contar. Esta história também é a minha história. Esta história também é a minha história. Portanto, identifico-me com a história. Todos nós sabemos o que é fugir da vontade de Deus. E todos nós sabemos o peso que é estar fora da vontade de Deus. E todos nós sabemos o que é a segurança de estar no centro da vontade de Deus. Então, nesta manhã, aqueles que querem verdadeiramente fazer a vontade de Deus e que sentem que têm andado num caminho de desobediência, ninguém vai perguntar o que foi. Se quiseres mais tarde, fala com o teu pastor, com o teu líder de jovens, seja com quem for, mas se sentem que estão no caminho da desobediência, mas que nesta manhã querem voltar para o caminho da obediência, para os braços do Pai, querem sentir a autoridade do anel, do penhor, que significa que sei quem eu sei de quem sou, querem sentir a alegria de ter uma veste limpa, querem sentir a alegria da comunhão, da festa, querem sentir as sandálias dos seus pés, que somos filhos e não somos escravos, não somos mais escravos, nós somos filhos e filhas de Deus. Então, se esta é a tua circunstância, os braços do Pai estão abertos também para ti. Entrega-te nos braços do Pai nesta manhã. Aleluia. Talvez alguém precise de oração e queira vir à frente, nós estamos disponíveis para orar. Para que Deus possa manifestar e conduzir os teus passos, conduzir as tuas decisões, segundo a sua vontade. Talvez é um relacionamento que Deus já tinha claramente dito que não era por aí, mas tu fostes por aí. Talvez é uma circunstância, não sei o que é que se passa, Deus sabe, Deus conhece, e nesta manhã nós queremos orar para esta querida que está aqui, mas se mais alguém precisa de oração, não tenha vergonha, enquanto o nosso irmão vai tocar aqui um coro, nós vamos orar para que Deus possa abraçar